Bom, pessoal, acho que podemos ir começando aí. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da organização para dar essa palestra nesse evento aí que está crescendo bastante, então fiquei bastante honrado com o convite. O objetivo dessa palestra é desmistificar um pouco a ideia do desenvolvedor de kernel, mostrar um pouco como é que foi a minha experiência com os desafios, como é que foi esse caminho, né, para se tornar desenvolvedor de kernel. Trazer alguns elementos técnicos aí, também não descendo muito no nível técnico, mas mostrando alguma coisa para o pessoal ter uma noção. E como pano de fundo para a palestra, eu usei os dois projetos principais que eu trabalhei enquanto estava no Linux Technology Center da IBM, que foi a parte de manutenção de device drivers de rede em máquinas Power e o suporte ao Linux no processador Cell. Bom, inicialmente, uma introdução sobre o Linux Technology Center. Ele é um laboratório da IBM que tem como objetivo fazer com que o Linux rode da melhor maneira possível nas plataformas da IBM, né, principalmente em máquinas Power. Inicialmente, quando a IBM lançou as máquinas Power, o sistema operacional associado a essas máquinas sempre era o AIX, que é um Unix proprietário da IBM. Mas recentemente não, no início dos anos 2000, com o crescimento do Linux, a IBM resolveu apostar também em Linux para essas plataformas. Então, e hoje em dia ela consegue então manter aí um suporte a Linux, gastando muito menos do que ela gasta tendo que desenvolver todo o AIX, né, Process Powers. Então, tem essa questão do custo e a questão de ampliar os potenciais usuários das máquinas. E o Linux Technology Center está presente aí em 7 países, inclusive o Brasil. Então, vamos lá. Falar dos device drivers de rede. Em linha com essa ideia do LTC, então o objetivo do nosso time de device drivers era garantir que as placas de rede funcionassem da melhor maneira possível no Linux, rodando Power. Então isso era dividido na parte de testes, onde a gente primeiro tinha que ter acesso a uma ampla gama aí de servidores e placas de rede. A gente fazia a cada release ou pré-release de algumas distribuições, no caso Red Hat e SLAS, que seria o SUSE empresarial. A gente fazia o monitoramento desses releases e fazia o teste completo de todas as interfaces de rede. Isso aí implicava manter um monte de scripts, né, tipo Bash, JavaScript e tudo mais. Então, mesmo quando você trabalha em kernel, tu acaba tendo que lidar com scripts todo dia, praticamente. E a partir daí, então, quando a gente identificava problemas ou problemas vindo de fora, a prioridade máxima era fazer as correções, né? Então, identificar os ajustes que eram necessários e fazer com que eles entrassem nas distros. Bom, as placas de rede usadas nas máquinas Power, em geral, elas são as mesmas usadas em plataforma Intel. Só que acontece, na plataforma Intel, essas placas são muito mais testadas, né? O próprio fabricante tem um foco muito maior em garantir que o driver esteja redondo. E para outras plataformas ele não se liga muito, então cabe, no caso a IBM, garantir que esses drivers sejam adequados para a Power também. Causas de problema principais que surgem aí nessa transição, né, de Intel para Power. O mais clássico é a questão do engineless, que, como muitos sabem, né, a plataforma Intel ela é Little Engine, enquanto a plataforma Power é Big Engine. Então, a representação dos números em memória é invertida. E isso acaba, às vezes, passando reto alguns drivers e gerando problemas. A plataforma Power ela tem como foco muito forte a parte de virtualização. Então, alguns avanços que só recentemente estão sendo feitos, estão sendo planejados em plataforma Intel, as máquinas Power já têm há muito tempo. Então, esse nível mais alto de virtualização às vezes gera alguns problemas. Quando faz adição, remoção de hardware, adição de memória, remoção de memória, isso às vezes acaba impactando o teu driver de maneira negativa e só estoura em Power enquanto no Intel funciona normal.
Outro caso aí, esse Enhanced Error Handling é uma feature que existe nas máquinas Power, que ele é um processadorzinho que fica acompanhando o barramento PCI, e em caso de erros, de um dispositivo que não está mais respondendo, ele consegue isolar aquele dispositivo e reiniciar ele. Então, essa é uma feature não é mais ou menos recente, que muitas vezes não funcionava direto nos drivers. Então, a gente teve que ir adaptando os drivers para que eles fossem compatíveis a essa funcionalidade. Tratamento de interrupção. Isso é uma coisa muito sensível nas placas de rede, porque sempre quando chega dados, tu acaba tendo que emitir uma interrupção do sistema operacional. E para fazer de maneira eficiente, foi criado esse Message Silent Interrupt, que é o MSIX, que seguem caminhos diferentes em plataforma Intel e plataforma Power. Então, isso acaba, às vezes, também gerando situações de erro. E, descendo um pouco mais o nível aí, quando se compila, quando a gente viu na palestra Fernanda, quando se compila um código-fonte, gera lá as instruções em assembly. Não necessariamente aquelas instruções vão estar na ordem do teu código. Às vezes o compilador resolve fazer uma otimização e resolve reordenar isso. Não só isso, às vezes em tempo de execução ocorre um reordenamento. E a forma que isso é feito difere também em Intel e Power e pode gerar problemas. Então, esses em geral são os bugs mais difíceis de pegar, porque, enfim, tu tem que fazer uma análise muito profunda do erro e do código e do assembly gerado para conseguir identificar algum erro. Mas de vez em quando acontece, então faz parte de lidar com isso. Bom, beleza. Categorias de bugs aí. Os bugs, um caso mais comum é quando o bug acontece no kernel mainline, do kernel.org. Então, nesse caso, a gente vai lá, trabalha em cima do kernel.org, gera um patch, faz com que ele suba upstream, faz com que ele chegue lá no kernel.org, e a partir daí a gente convence as distros para que esse patch é importante e deve ser aplicado também nos kernels anteriores. Segundo caso, a gente identifica algum problema que não acontece no kernel.org, no kernel principal, mas acontece no kernel da distro. Por falta de algum patch que já foi consertado, que já foi aplicado no kernel.org. Nesse caso, então, a gente simplesmente faz o backport desse patch e passa para a distro aplicar. E, finalmente, um caso mais raro é um bug específico da distro, ou seja, não aconteceu no mainline, mas, em função da forma que os patches foram aplicados, ou dos ajustes que foram feitos em cima da distro, ele ocorre dentro da distro. Então, isso a gente tem que fazer um patch específico, ou então buscar lá e acertar o patch que inseriu o erro. Bom, o lado complicado dessa forma de trabalho aí que eu falei é isso aqui. Por exemplo, se a gente for ver aqui um HEL 4, ele foi lançado lá em 2005 e está sendo mantido, foi mantido inicialmente até 2012 com Extended Support até 2017. Ou seja, isso é um kernel 2.6.9. Ou seja, a gente tem que ficar testando esse kernel, mesmo muito tempo depois de ele ser lançado. Não só testando, como muitas vezes corrigindo. E às vezes tu vai fazer uma correção que no kernel mainline foi feito de um jeito, tu chega lá para olhar no código do kernel antigo, é completamente diferente, né? Então essa é uma questão bem, talvez a parte mais chata assim desse trabalho é isso aí, assim, é que tem que ficar lidando com kernels muito antigos, né? Bom, falando algumas questões técnicas aí do dia a dia de trabalho. Uma coisa muito comum quando você vai trabalhar com outras plataformas que não é Intel é usar cross-compiling. No caso de Power, até é possível, até é tranquilo fazer a compilação no próprio servidor, né, porque são máquinas fortes e tal. Mas no caso às vezes, de sistemas mais enmarcados, tipo ARM, MIPS, esse não é o caso. Então, é importante usar um cross-compiler. O que é o cross-compiler? Ele é um conjunto de ferramentas, no caso, o compilador, Binutils, glibc e Linux headers, que tu prepara na tua máquina, Intel mesmo, por exemplo, para gerar objetos compilados para outra plataforma. Na verdade, o kernel é um caso mais simples de cross-compiling, porque ele é meio standalone, ele é meio isolado, não depende de bibliotecas externas.
se tu vai fazer, por exemplo, uma cross-compilação de um KDE, por exemplo, tu vai ter que ter todas as dependências do KDE compiladas, cross-compilados, no caso, para a plataforma-alvo na tua máquina, e isso gera zilhões de problemas. Né? No caso do kernel é o mais simples, então costuma ser bem tranquilo. Esses cross-compilers, hoje em dia, já têm uma boa disponibilidade nas distros, consegue achar pacotes prontos, ou então tem uma ferramenta bem prática, que é o Cross2NG, que tu vai lá, baixa um pacotinho e ele compila para ti, na tua máquina, um cross-compiler, fica lá certinho para ser usado. E a partir daí, a partir do momento que tem o cross-compiler na tua máquina, é uma questão, por exemplo, no caso do kernel, copiar lá um ponto .config, nesse caso, o padrão do PowerPC 64, definir a arquitetura-alvo, qual é o prefixo do cross-compiler. O cross-compiler sempre vai ter um nomezinho antes do LD, enfim, dos comandos básicos, para que seja fácil, né, localizar eles. Então, a gente diz qual é o prefixo do cross-compiler e dá um make-all. Em relação à depuração, uma ferramenta bem importante, que tem sido bastante usada ultimamente, é o SystemTap. Ele permite observar e botar, por exemplo, printfs, fazer accounting de algumas informações no kernel, sem precisar reiniciar ou sem precisar alterar o código-alvo que tu quer observar. Então, ele tem uma linguagem de script própria que insere comandos, por exemplo, no início ou no fim do método, da função que tu quer observar, e a partir daí ele consegue observar o comportamento dela. Então, o script ele é compilado em C, gera-se um módulo que é carregado automaticamente e a partir daí fica ativo no sistema. Então, aqui só um exemplinho. No caso, eu estou definindo aqui no módulo x3 todas as funções. Sempre que ele entrar na função, que é aquele call, eu faço esse printf aqui. No caso, eu uso uma funcionalidade do SystemTap que seria incrementar a indentação para conseguir observar melhor a árvore de chamada. Então, ele vai exibir um printf na entrada e um printf no retorno. E aqui seria, então, a partir do momento que tá ativo no sistema esse script, roda um ls, ele vai jogar aquele trace ali na tela. Então, consigo ver as entradas e as saídas de todas as funções. Outra ferramenta de depuração importante é o kdump e o crash. O kdump ele usa o KExec. O KExec ele é uma ferramenta que permite que tu carregue um kernel em cima de outro, ou seja, está rodando lá um kernel e diz, ok, quero iniciar esse outro kernel, mas sem reiniciar a máquina. Então, o KExec permite essa carga de um segundo kernel sobre o que já está rodando. Então, o kdump ele usa essa funcionalidade, mas ele reserva uma região de memória para ficar lá, que só é ativada em caso de crash do sistema, de kernel panic, por exemplo. Então, quando dá um panic no sistema, em vez do computador travar, ele inicia esse segundo kernel. E esse segundo kernel ele vai agir só na área de memória que ele está alocado, não vai encostar no sistema que deu crash, e vai conseguir fazer a leitura da região de memória do kernel que deu pau. Então, tu consegue coletar toda a memória, fazer um dump completo desse sistema para fazer uma análise posterior. Então, com essa dump feito, grava-se em discos lá e usa-se o crash para fazer a análise. Então, o crash ele nada mais é do que um GDB, que foi falado aí pelo Fernando, alterado. Então, ele tem aqueles mesmos comandos de GDB, de backtrace, de análise de onde está a execução e tal, mas ele tem alguns comandos específicos de kernel. Então, tu consegue ver, por exemplo, os processos que estavam rodando no momento do crash, o uso de memória e assim por diante, estados registradores e tudo mais. Então, é uma ferramenta bem interessante e hoje em dia ele está bem difundido. Ele está bem difundido nas distribuições. Então, é muito fácil habilitar o uso do kdump. Então, somente é um servicinho lá que carrega no boot e fica pronto lá em caso de crash. Descendo um pouco mais o nível, quando a gente não tem um kdump ativo, tem a situação aí do kernel panic.
A princípio, essa aqui sempre é uma tela que assusta bastante os usuários, aí, mas ela dá bastante informação para fazer uma análise. Então, por exemplo, ele mostra os stack trace aqui, ele mostra os estados dos registradores lá em cima, a situação da stack. Então, a partir daqui, muitas vezes a gente consegue coletar dados para resolver o problema de algum cliente que teve. Bom, assim como na engenharia reversa, no kernel também, às vezes a gente faz uso do object dump, que seria o disassembler, né? Onde a gente pega o módulo do kernel, desassembla ele para observar as operações de baixo nível, e aí conseguir fazer alguma análise de algum bug mais específico, né? Aqueles eu falei de reordenação de operações. Então, aqui seria o disassembler, e aqui seria o código equivalente. Bom, então, isso aí, falei um pouco da depuração, né, de device drivers e as ferramentas que a gente costumava usar. Agora eu vou falar de um outro projeto, que é o suporte ao processador Cell no Linux. O processador Cell ele surgiu tendo como motivação esse limite que a gente acabou tendo nesses últimos anos em relação ao processamento que a gente consegue ter num single core, né? A gente não consegue mais ter aquele incremento de frequência que se costumava ter nos anos 90, por exemplo, onde a cada 1 ano e meio dobrava e tal. Então, a gente não consegue mais ter um core que evolui de maneira tão efetiva. Solução, multicore. O que não é novo, né? A Intel, a AMD já usam isso há bastante tempo. Tem processadores aí dual core, quad core e tudo mais. A Sony, a Toshiba e a IBM elas formaram um consórcio para ir um pouco além dessa ideia. A ideia foi a seguinte: se tem uma aplicação que realmente demanda tanto processamento assim, em geral, boa parte desse processamento são operações matemáticas, por exemplo, operações mais específicas de cálculo. Então, em geral, não teria sentido, não tem necessidade de ter um processador tão complexo para fazer esses cálculos. Não precisa ter branch prediction, não precisa ter algumas outras funcionalidades que acabam pesando muito no desenvolvimento de um chip. Então, a ideia foi a seguinte: mantém-se um chip, um ou dois cores genéricos, para execução normal, enfim, com branch prediction e tudo mais, mas enche o processador de cores mais específicos, otimizados para cálculo. Então, por serem cores menores, eles conseguem colocar vários e projetados de uma maneira bem eficiente. Então, consegue ter aí uma capacidade de processamento muito alta num chip pequeno. Esse processador foi usado no PlayStation 3, né? Então, o papel da Sony aí no caso foi o interesse da Sony era a plataforma PS3. Beleza, na teoria ele te dava uma quantidade de flops, ou seja, operações de ponto flutuante por segundo absurdamente alto. Comparando aqui um Cell dual, que era o que tinha nos servidores da IBM lá em 2006, ele já tinha 410 gigaflops. E um i7 atual, quad-core, chega até no máximo 300, ou seja, mesmo há 8 anos atrás, já tinha mais gigaflops do que o processador atual. Aqui é uma arquitetura geral, então aqui em cima estão as SPUs, né, que seriam os processadorzinhos específicos de cálculo. Eles têm uma memóriazinha interna de 16 KB para que eles consigam fazer um processamento local sem demandar muito do barramento de memória. Então, faz a comunicação direta com a unidade genérica, que é o PPU, que seria um processador power normal. Então, na verdade, o problema da arquitetura aqui é a dificuldade de conseguir fazer um código específico para a SPU. Então, muitas vezes, em PlayStation 3, tu tinha uma capacidade de processamento maior que outras plataformas, na teoria, porém, na prática, era mais difícil usar esse processamento. Então, os jogos, às vezes, acabavam até ficando aquém do Xbox e tal. Bom, beleza. Então, qual é a necessidade que a gente tem no Linux para fazer esse processador funcionar?
A PPU, que é a unidade genérica, ele é um PowerPC 64 normal, então aqui não houve muita dificuldade. Simplesmente foi questão de usar o código já existente para o PowerPC 64. Como uma plataforma nova, ele trazia dispositivos específicos também, então a questão de drivers foi trabalhada, tipo, teve que ser criados drivers, alguns drivers específicos, mas também é um caso à parte, é um caso meio normal assim, quando se adiciona uma plataforma nova no Linux. O desafio maior que veio com o Cell era justamente permitir o acesso às SPUs, aqueles processadores em específico. Porque tem que ser possível fazer diversas operações sobre eles, né? Tipo criar threads, iniciar elas, carregar aquele programinha, carregar local store, aquela memoriazinha local, permitir a comunicação de entrada e de saída deles e tudo mais. Então, dentro dessa necessidade, tinha algumas opções de design possíveis aí. Então, vou falar 3 das opções que ilustram um pouco a ideia de como é que se adiciona coisas no kernel e os cuidados que tem que se ter. Primeira opção de design, usar character devices, ou seja, usar o /dev, né? que é a forma mais tradicional de se adicionar um hardware. Cria lá no Linux uma entradinha para ele, nesse caso seria /dev SPU0, /dev SPU1, /dev SPU2, que permitiria acesso a esse dispositivo de hardware. E aí, para trabalhar o espaço de usuário, trabalharia com ele via operações de read, write e I/O controls. Para quem não sabe, I/O controls são operações genéricas que conseguem definir um comportamento lá arbitrário, que não seja nem read nem write, enfim, quando não se encaixa essas 2 opções, cria I/O-TCLs. Bom, o problema disso aí é que abstrai pouco o hardware. Eventualmente, se tivesse um hardware com mais SPUs, a aplicação teria que se adaptar a isso. E sem contar que se tiver várias aplicações rodando na mesma máquina, elas teriam que brigar por esses recursos, teriam que ficar gerenciando, o que seria complicado, assim, certamente não daria certo. Bom, segunda opção, criar um monte de chamada de sistema. Para quem não sabe, a chamada de sistema é a interface principal de comunicação do espaço de usuário com o kernel. Em geral, a gente tem o programa de usuário, a biblioteca, no caso, uma libc. O programa de usuário vai chamar uma função da libc, que, por sua vez, vai fazer uma chamada de sistema, e isso vai voltar de volta para o espaço de usuário. Então, a opção é a gente vai lá criar uma chamada de sistema para cada operação que a gente precisa nas SPUs. Isso seria uma implementação bem direta até. Uma vantagem é que as diferentes plataformas elas conseguem ter diferentes conjuntos de syscalls. Então, as syscalls criadas por Cell não interfeririam na plataforma Intel, por mas, mesmo assim, não seria uma boa, porque seriam muitas chamadas de sistema específicas para Cell, poluindo toda a interface do PowerPC. E além disso, as chamadas de sistema, essa tabela de chamadas de sistema, idealmente, ela deve ser mais estática. Assim, não é legal ficar inserindo, eventualmente, novas chamadas conforme necessidade. Então, não seria uma solução elegante. Bom, por fim, a opção de criar um pseudo file system. Então, cria-se apenas as chamadas de sistema básicas, realmente o minimamente necessário, que seria de criação e de execução das tarefas, e o resto das operações seria via um pseudo file system, na mesma linha do /proc e do /sys. A vantagem disso aí seria essa modularidade que a gente acaba tendo, conseguindo isolar as funcionalidades nesse módulo à parte, e a aceitação da comunidade, né? Então, isso pesa bastante na hora de fazer alguma coisa que vai entrar no kernel.org. Então, acabou sendo a solução escolhida, criando esse SPUFS. Uma interfacezinha bem básica aqui, só mostrando como uma aplicação em espaço de usuário vai fazer um create do contexto e depois fazer a execução. Então, são essas duas funções que correspondem às chamadas de sistema criadas. Quando eu faço esse create, internamente no kernel, ele vai lá e cria
todos esses arquivos para o contexto que eu criei. Então, eu tenho lá uma thread criada e dentro dela, dentro da apresentação dela no SPUFS, eu tenho todos os arquivos que permitem, eventualmente, por exemplo, o MEM ali é para acessar aquela regiãozinha de memória dela, para poder copiar a tarefa que vai ser executada. O WBox é tipo um mecanismo de mailbox para comunicação e por aí vai. Então, tem coisas de depuração, verificação de status e tudo mais. Tudo isso criado automaticamente pelo kernel, só ao fazer o SPU create. Bom, além dessa funcionalidade de ter os pseudo-arquivos, o SPUFS ele acaba tendo um escalonador dentro dele. Ele acaba sendo bem parecido com o scheduler do Linux. Então, ele tem ferramenta, tem a questão de... Ele é o responsável, né, por carregar e descarregar os contextos de execução. Tem questão de afinidade, de processamento, onde eu consigo dizer que eu quero que tal tarefa fique mais próxima de outra. Questão de prioridades, sem contar que ele é um escalador preemptivo, né? Ou seja, se uma tarefa está executando por muito tempo e eu tenho outras tarefas querendo executar e estão desalocadas, eu consigo tirar ela da execução e botar essa outra. Então, é bem interessante. Foi um trabalho muito interessante, porque a parte de escalonamento é uma área bem interessante para quem trabalha com sistemas operacionais, mas, por outro lado, para mexer no scheduler do Linux mesmo, o negócio é mais complicado, assim, porque é uma parte bem delicada, assim, não é qualquer um que consegue meter a mão. Então, aqui foi uma parte, assim, acho bem divertido aí do trabalho poder mexer nesse scheduler aí. Um pouquinho de código de kernel, resumido aqui para conseguir botar no slide. Então, lá na hora que eu faço uma criação no contexto, internamente no kernel, ele vai lá e cria um inode para aquele contexto. Isso é uma coisa que no kernel é bem comum, assim, no Linux em geral, assim, gosta-se bastante de arquivos, né? Então, o inode ele é uma representação do arquivo no kernel. Então, lá dentro ele vai lá, cria o inode para aquela tarefa, aloca a estrutura de contexto específica lá do cell e associa, dizendo que tal inode agora pertence a tal contexto. E roda uma chamadinha para popular, para criar aqueles monte de arquivos lá que eu mostrei. Aqui, a forma com que é trabalhada aqueles arquivos, na verdade, tu cria uma estrutura com o nome, lá no final as permissões, e aqui no meio a estrutura de operações que vão ser aplicadas sobre aquele arquivo. Esse tipo de construção é bem comum quando se olha no kernel, principalmente na parte de pseudo-file systems. Então, é algo recorrente que a gente usou também. Então, no caso aqui, por exemplo, se eu pegar lá as operações de mailbox, eu digo que o read deve chamar tal função, olha, o read chama tal função e o open essa outra função. No caso, então, de um read, de um mailbox do SPU, aqui tá a operação básica que é feita, que seria eu identificar lá em cima qual é a SPU que está sendo ocupada por aquele contexto. Vou lá, faço um lock nos registradores dela, para que ninguém mais faça alguma operação simultânea. Faço a operação de I/O para puxar o dado. E faço um unlock e retorno. Só que aí tem a questão, beleza, isso no caso do contexto estar realmente rodando lá na SPU. E se ele não tivesse? Aí tem toda uma parte de emulação, que eu tenho que simular um pouco o hardware dentro do kernel. Nesse caso, então, se a SPU não estiver alocada, eu vou chamar essa outra função, que trabalhe direto em cima do contexto em memória, e não na SPU. Então, ele vai simular, vai pegar o contexto e vai mexer lá no que seria aquele registrador que eu estaria escrevendo lá, que eu estaria lendo lá na outra operação. Faço a leitura, indico que ele não está mais disponível, que já foi lido o dado, e segue o baile. Então, próxima vez que aquele contexto for rodar na SPU, ele já vai estar atualizado e vai ser como se essa operação tivesse sido executada durante a execução dele. Bom, como é que funcionava essa questão
do código, do cell e tal. Enfim, porque é um volume muito grande de dados, a gente não poderia trabalhar direto com o kernel mainline. Então, para isso, foi feito um SDK. Um SDK que continha tanto o kernel quanto as ferramentas do espaço usuário, por exemplo, uma libc, o compilador e tudo mais, que ficava disponível lá. E com o CVS interno, a gente tinha as 3 empresas compartilhavam esse CVS aí no caso ainda, que era usado por uma questão bem política lá, que o pessoal não queria o Git, e gerava snapshots para ficar disponível no site para download. E à medida que o código ia ficando estável, mandava-se para o kernel.org. Então, essa divisão era importante para permitir que as empresas tivessem um pouco de flexibilidade nas decisões internas e não ficassem sempre sujeitos ao que a comunidade queria ou não queria. Mas sempre que a coisa estivesse estável e fosse pronta, estivesse pronto para a comunidade, esse código seguia o caminho normal dos patches para o kernel. Com uma vantagem, muitas vezes os mantenedores dos subsistemas envolvidos aí eram funcionários da IBM. Só que, ao tratar esses patches que estavam subindo upstream, então eles tiravam aí o chapéu de funcionário da IBM e botavam o chapéu de comunidade mesmo, para que passasse pelos critérios mais rigorosos realmente de comunidade e não influenciasse, e não predominasse os interesses da empresa, né, que contasse mesmo fosse comunidade. Aqui um exemplinho de um patch gerado. Aliás, um preâmbulo de um conjunto de patches, que ao submeter, esse aqui vale sempre em geral no Linux, se faz dessa forma, primeiro tu vai fazer uma alteração, tu tenta quebrar ela em vários patches, tentar da menor forma possível, para que cada patch seja o mais simples possível, mais fácil de ser analisado. Então, por exemplo, no caso aqui eu teria um conjunto de patches que são 6 patches, que formam uma funcionalidade nova. Então, vou submeter esses patches. Primeira coisa, cria um e-mailzinho básico explicando qual é a funcionalidade, falando que ele seria o patch, entre aspas, 0 de 6, né? Ou seja, ele seria um preâmbulo aos patches que vão ser submetidos. Então, explicando a funcionalidade e tal. E aí, depois, o patch propriamente dito, né? No kernel, eles são bem exigentes em relação à formatação do patch. Tu tem lá o assunto, que vai ser o nome que aquele patch vai receber depois. Então, ele tem que ter, no máximo, 72 colunas, por exemplo. E depois uma explicação mais completa e as alterações feitas no código. Nesse caso aqui, esse processo que estou descrevendo ainda era dentro da lista de discussão das empresas. Então, se tolerava um pouco mais alguns erros e tal. Em geral, quando submete para fora, para uma lista pública de kernel, a galera é bem exigente, assim, tipo, assume que tu realmente vai saber 100% o que está fazendo, qualquer deslize que tu tiver, tu vai tomar na cabeça bonito, assim. Então, aqui, pelo menos, foi um exemplinho de discussão rolando e tal, terminologia. Então, um clima um pouco mais tranquilo, assim. A vantagem de ser desenvolvedor de kernel dentro de uma empresa é um pouco isso aí, assim. Tu acaba tendo uma galera de apoio com um pouco mais de paciência, assim, né? Ao contrário se tu vai meter a cara direto numa lista externa. Então, beleza. Chegou-se lá a um consenso dos patches, foi aprovado internamente. Aí o Warren Bergman, que era o mantenedor desse subsistema, resolveu que era hora de passar isso adiante, juntou lá um monte de patches, por exemplo, aqui no caso ele teria 18 patches, vai seguir aquela mesma linha que eu falei de ter um e-mail inicial, escrevendo as funcionalidades que estão sendo inclusas, o número de patches lá em cima, no caso 18, o meu patch de Affinity, no caso aqui, os meus patches, aliás, ali no meio, e aí ele manda e-mail por e-mail os patches que vão ser, que tem que ser submetidos para cima. No caso, isso seria incorporado ao subsistema de PowerPC, que também vai acumular esses patches e depois vai passar para cima até chegar no Linux, que vai inserir isso na versão oficial. Bom, vamos lá para algumas considerações gerais aí para fazer um fechamento.
falando um pouco do kernel Linux e esse ecossistema que acaba formando o Linux. O que eu acabei observando nessa minha experiência é que muito do trabalhar em C, muito do trabalhar com kernel e aprender kernel, tal, acaba sendo, na verdade, saber trabalhar bem com C, aprender Git, arquitetura de computadores, software livre e tal. E isso, tendo isso bem consolidado, tu acaba naturalmente sendo um bom programador de kernel. Conforme eu falei antes, nesse ecossistema Linux, tu acaba tendo uma rigidez forte em relação às regras que têm que ser obedecidas, de formatação, de indentação, de forma de submissão, o tamanho dos patches e a forma que a coisa tem que ser gerenciada. Então, essa é outra questão que também bem importante que a pessoa vai se acostumando e vai aprendendo. A linguagem C é um caso que eu achei interessante, porque eu saí da graduação achando que eu sabia C, beleza, assim, tipo, não cheguei a aprender C na graduação, mas eu usava constantemente, né, tipo, para fazer coisas de baixo nível e tal. Então eu saí, beleza, sei C. Mas chega na hora do kernel, tu vê que realmente não sabe tudo, assim. E aí tu começa a ver alguns detalhezinhos da linguagem que são muito relevantes, questão de alinhamento, questão de, por exemplo, se o meta é global, se é estática, ou o que cada uma dessas coisas significa. Hoje em dia, tu encontra sites com tutoriais avançados de C, que às vezes são bem curtos, até porque C, felizmente, não é uma linguagem tão grande, mas que valem a pena assim, serem seguidos, ser aprendido essa parte mais avançada de C, né? Porque te dá uma confiança maior na hora de mexer no kernel. O Git, inicialmente, é uma coisa que a galera tem um pouco de dificuldade. No meu caso, por exemplo, eu usava CVS, usava SVN. Quando eu entrei no Git, a pessoa estranha um pouco, porque é um negócio bem mais complexo. Mas, hoje em dia, é difícil de ver sem, assim, porque o Git ele te força a fazer as coisas do jeito certo. Tu acaba vendo que o histórico de desenvolvimento ele é quase tão importante quanto o código, né? Então, tu consegue... ao desenvolver, tu vai vendo que cada alteração tem que ter uma justificativa, tem que ter lá um patch bem documentado e tal. E é assim que o Git, que o Linux funciona, né? Então, para quem está acostumado a usar o Git, já é um bom caminho andado aí para se tornar depois um bom desenvolvedor de kernel também. Então, e hoje em dia, como eu falei, é difícil ver sem, assim. Em projetos que eu tenho que lidar que não tem Git, é complicado, assim, tu vai fazer um branch, vai não sei o que, é um saco, enfim, Git é bom. Então, em função, tipo, considerando aí o C, considerando o Git, considerando essas outras coisas que se usam na hora de fazer o kernel, eu acabei observando que, na verdade, tipo, assim como as ferramentas moldam o kernel, por exemplo, o kernel do Linux é do jeito que é muito por causa do C. Então, ele tem essa bagagem... uma influência muito direta. Da mesma maneira, o kernel acaba moldando as ferramentas, no caso típico do Git, aí, que foi feito pelo Linux. Então, a forma com que é feito no kernel foi exportada através do Git para outros ambientes também, né? Então, moldando aí a ferramenta. Alguns anos atrás, eu dei uma palestra sobre kernel, inclusive sobre Shell, e na saída me perguntaram, como é que foi? Tipo, o que fez para ser programador? Programador de kernel. Eu meio que não entendi, assim, dei alguma resposta rápida, mas isso foi uma coisa que eu fui pensando e tal, e eu acho que talvez hoje seja uma oportunidade aí de falar um pouco como é que foi e o que eu vi que foi ou não importante. Um pouco de história pessoal. A primeira vez que eu mexi com kernel foi em 2000, que tinha um projeto lá para uma empresa que eu precisava controlar um CNC, e eu tinha requisitos muito fortes em relação à temporização. Ou seja, eu tinha que dar pulsos para o motor de passo, e esses pulsos tinham que ser muito precisos. Assim, eu tinha que acelerar o motor, tinha que desacelerar, tinha que manter a velocidade constante e tal. E eu não tinha, e pelo menos na época, em espaço de usuário, não conseguia isso. Então, a solução que eu tive foi dar uma aprendida em Linux, aprendida em kernel de Linux, né, e fazer um módulo para o RT Linux. Depois disso, lá em 2002, um pouco
um pouco pelo descontentamento que eu tinha, que a gente tinha, no caso, eu e alguns amigos, com as distros da época. A gente criou o Gobo Linux aí, que foi auxiliado pelo Linux from Scratch. Linux from Scratch é um manual que conta como criar um Linux do zero. Então, daqui veio uma familiaridade em relação a compilar, recompilar, e compilador, e libutils, e libc e tudo mais. Então, tipo, essa ambientação com o ecossistema foi muito importante, assim, essa questão de ter feito a distro, estar ambientado com isso. Alguns anos depois, então, eu entrei na IBM. Eu ia trabalhar com Cell, mas ia trabalhar na parte de mais alto nível, só de empacotamento e tal. Mas aí, um belo dia, um gringo que estava no Brasil perguntou: mas já mexeu com kernel? Eu falei: sim. Não tem interesse de mexer também no kernel do Cell e tal, dar um apoio para o pessoal da Alemanha e tal? Eu falei: bora, né? E realmente foi uma... Eu considero hoje em dia muita sorte em ter podido trabalhar nesse projeto que foi de complexidade bem alta e tal, com um pessoal muito forte lá de fora, assim, meio que algumas referências assim em kernel no mundo, e eu pude estar lá do lado deles ajudando diretamente. E depois essa parte de device drivers aí que também foi mais tranquila, né? Porque já estava bem ambientado e foi uma questão mais de lidar assim com o dia a dia, de como principalmente aí com as distros, né? Saber lidar mais com as distros para conseguir que as nossas interações entrassem lá. Um pouco do ambiente que eu cresci, final dos anos 90, né? O Linux era uma coisa bem quase que underground, assim, e os aplicativos era tudo muito mais tosco, assim. Para quem começa a usar Linux hoje em dia acha tosco, assim, não faz ideia assim, do que era. Então tu tinha uma motivação muito forte, pessoal. Não, putz, tem que melhorar isso aqui não dá. Olha só, o negócio, sei lá, o cursor some quando eu mando salvar o arquivo aqui, tal. Então tem que ir lá, tem que consertar. Então as pessoas, elas queriam, tipo, elas tinham uma motivação muito pessoal em relação a mexer lá, descer no Linux para melhorar as coisas. E sem contar que eu acho que foi o auge assim daquela guerra, o Windows e Linux, né? Que hoje em dia já está em segundo plano. Assim, hoje em dia é mais essa questão do iPhone, do Android e tudo mais. Então isso tudo trazia as pessoas para dentro do Linux, não só como usuário, mas também como desenvolvedor. Aqui só um screenshot assim, para lembrar como é que era aquele tempo. Isso aqui eu acho que é voz de 2000, KDE 1 ainda, tentando ser bonito e tal, mas eu me lembro dizendo na época que no Linux o cara descobre que interface gráfica não quer dizer interface amigável, né? Porque realmente as coisas não até eram gráficas, mas bom, beleza. Aí hoje em dia o perfil dos programadores já acaba sendo diferente. O pessoal que está em graduação hoje em dia acaba tendo outros objetivos, outros ídolos, né? A galera hoje em dia não quer, não mira lá no Stallman, no Linux. O pessoal mira na galera que fez lá uma aplicaçãozinha de celular, ganhou 2 milhões fazendo lá um negocinho vendendo a $1. Então, isso dificulta um pouco o pessoal a entrar nesse ambiente aí de desenvolvimento mais pesado em Linux. Por outro lado, as ofertas de emprego são muito mais amplas hoje em dia. No meu tempo de graduação era quase que um sonho, assim, imagina, trabalhar com Linux e tal, não sei o que, não, mas aí o cara tem que ir lá para os Estados Unidos, tem que não sei para onde, mas mesmo assim brigar por uma vaga. Bom, felizmente esses tempos passaram, aí, porque hoje em dia, aqui do lado, por exemplo, em São Paulo, chove vaga para trabalhar com Linux e coisas técnicas pesadas mesmo. Pessoal, então o mercado de trabalho aí tende a ser uma motivação forte para a galera aí, que quiser. Ao meu ver, uma experiência pequena em kernel, ou seja, entender alguma coisa do kernel, fazer um módulozinho, mas aí ter bons skills em C, já é suficiente para o cara já começar bem numa carreira de kernel. A documentação é farta, então o cara consegue aprender rápido. Então o cara não tem que ser aquele cara lá que desde os 12 anos fica hackeando não sei o quê para conseguir ser um desenvolvedor de kernel. Eu acho que hoje em dia a pessoa pode ver isso de uma maneira bem mais profissional, tranquilamente. E, finalmente, aproveitar as oportunidades, né? Que nem eu falei, no meu caso, eu tive uma oportunidade que eu dei bastante sorte, consegui aproveitar, consegui seguir nessa linha. E
enfim, e se esforçar para isso. Então, acho que é isso aí. Obrigado, então. Uma pergunta aí? Você comentou do CrossTool-NG. Você usa? Eu uso ele também. Já chegou a usar o CrossDev? O CrossDev? O Gentoo usa? Não. Ele tá meio bugadinho, mas ele é muito legal também. Mas se tem alguma outra solução de compilação cruzada que você recomenda, é o CrossTool-NG mesmo? Você usa o que eu mais uso o CrossTool-NG mesmo. Que eu desenvolvo muito para ARM, para V6, V7, né? E também algumas coisinhas, eu tô brincando, mas... Atualmente não trabalho mais sei lá, na IBM, já saí há algum tempo, mas eu trabalho bastante com software embarcado. Trabalho bastante com embarcado tanto coisas de Linux quanto coisas que sequer têm sistema operacional, ou seja, lá uma plaquinha com 32 KB de RAM, assim, mete um IO-True lá e bora. Então, na verdade, faz tempo que eu não gero um cross-compiler, porque eu vou reusando os que eu já tenho lá. Mas sempre que eu precisei, eu acho que eu contei com o CrossTool mesmo. É mesmo que eu uso, não tem outro não. É portátil, quanto acontece? Você usa ele no OpenSUSE, no Slack, no Gentoo, no caralho. Eu queria saber só se tinha mais opção mesmo, porque eu tô brincando agora com o ARM há um ano, né? Eu tô meio... Na verdade, eu não senti necessidade de outra opção. Assim, o CrossTool NG me serviu bem, assim, então, beleza. Deixa o Rafael, viu? Chamou. A coisa que a gente faz para compilar o Slack para ARM é compilar no QEMU. Como assim? O QEMU emulado, ele fica muito mais rápido do que o ARM mas ele normal. não tem para ARM V7, por exemplo, que é o que eu uso também. Tá. A gente compila para ele porque a gente consegue... Porque é muito chato fazer um ambiente cruzado. Não, essa é uma dica boa, eu esqueci de falar, realmente. Hoje em dia tu tem o QEMU, que emula um monte de arquiteturas, e tu consegue rodar com uma maneira bem eficiente na tua máquina. Então, para compilar um sistema completo, lá, se eu for compilar um KDE, por exemplo, para ARM, é impossível assim, fazer via cross-compiling, mas num QEMU tu consegue. Geralmente, quando é SIP, né, eu crio um ambiente em CrossTool-NG, e depois eu dou um boot normal, por exemplo, no Raspberry Pi, que é lento, e eu uso, por exemplo, aquele que todo mundo odeia, o DistCC. Mas para mim ele não é muito quebrador de coisas, porque eu uso flag genérico, né? Mas muita gente me xinga. Pô, não usa essa merda, você quebra tudo e tal. Mas eu uso geralmente, por exemplo, você vai compilar um kernel, ele cai de 3 dias e meio para 12 horas. E você bota para ele compilar num DistCC, no X86 convencional, tá na VMzinha, ele consegue bem. Isso eu costumo fazer também para desenvolver para os ARMs. Né? O Kadamp, qual o overhead que ele tem? Bom, qual é o overhead do Kadamp? O principal overhead é aquela região de memória que fica morta lá, só esperando o caso de... Não, porque... Na verdade, sim, essa região de memória que tu vai alocar vai ter que caber o kernel e um initrdezinho lá, só para conseguir... só para ter sei lá, uns programinhas básicos lá. Mas poucos megabytes, sim. Hoje em dia, no mundo dos gigas, aí, alguns megabytes não te custa muito. Então, porque aí ele boota e tu não precisa montar o barra. O próprio initRD já vai ter lá as ferramentazinhas para capturar o dump, por exemplo. E jogar para um USB qualquer, por exemplo. Então, ele overhead acaba sendo pouco de memória mesmo. Sim. Hoje em dia é aquilo que eu falei. Tu tem serviços, né? Tu tem lá um serviço de Kadamp. E aí é só uma questão de habilitar esse serviço que ele automaticamente gera lá o kernelzinho, gera o initRD para ti e deixa lá pronto para, em caso de problema, já aciona. Então, acho que realmente em servidores de produção, coisa assim, é bem interessante ter lá o Kadamp preparado para algum panic, para alguma tragédia que ocorra. Não, isso é bem recomendado. Assim. No nosso caso aqui, era difícil chegar a Kadamp de cliente, porque não estava tão difundido. O carro mesmo era a tela de panic, assim, porra. Ele está policando e desliga a tela depois do tempo. Até... Quando a gente sabe quais são os suspeitos, você fica olhando essa console e diz, agora vai. Foi, ali. Mas aí Kadamp é um esquema, isso aí. Obrigado. Bom, mais alguma pergunta aí? Tem aquele negócio do K-Splice, você chegou a testar ele já para também
que as distribuições estão embarcando, o OpenSUSE, o Red Hat. Kai's? Isso. Não cheguei a usar ainda. Tem um outro também, eu também não usei, porque eles queriam saber se tem experiência, para ver como é que está o estágio de desenvolvimento, se você tem notícia eles têm. Você quer usar ele de cobaia? Isso Não! Logo, eu quero saber exatamente como é que está o estágio de maturação dele, que é interessante. Então, update de kernel sempre tem que dar um reboot no servidor de produção, é lindo. Não cheguei a mexer nele. Beleza, valeu então. Valeu. Depois estou por aí.